Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? É uma pergunta interessante. O dilúvio ele aconteceu realmente como está descrito na Bíblia? Ou a Bíblia copiou de outras religiões, de outras culturas, o dilúvio e se apropriou do dilúvio de forma diferente? Bom, é importante nós sabermos que temos uma prova linguística sobre esse assunto. Existe uma imagem, uma tábua cuneiforme com um retrato mesopotâmico do dilúvio de mais ou menos 1.600 anos mais antiga do que o Gênesis. Quando Noé sai da arca e oferece um sacrifício, Gênesis diz que o Senhor cheirou o aroma agradável, mishwah, em hebraico. 1.000 anos antes, numa tábua de argila babilônica, quando Utnapishtim sai do barco e oferece um sacrifício, os deuses cheiraram o niru, o aroma agradável de Acádio. Niru e Nishoá são cognomes diretos. O hebraico tomou o termo do Acádio. Isto não é uma semelhança temática, é empréstimo linguístico, a expressão digital da transmissão textual. Um dos mitos mais antigos do mundo, a história do dilúvio, não começa na Bíblia. Começa na Mesopotâmia, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, quando cheias violentas do Tigre e do Eufrates destruíram as cidades inteiras. Desses traumas nasceram as primeiras narrativas do dilúvio. O Iridu Gênesis, 1.600 anos antes de Cristo, o fragmento sumeriano antigo épico de Atrahasis, 1.800 anos antes de Cristo, o primeiro relato completo, o épico de Gilgamesh, em 1.200 anos antes de Cristo, a versão canônica da tábua 11ª, tem uma imagem de reconstrução de um barco cúbico de Utnapishtim, o modelo original que o Gênesis transformou em arca. Esses mitos, os deuses destroem a humanidade pelo barulho, não pelo pecado. O herói é avisado num sonho. O barco é um cubo perfeito de 120 cúbicos de lado. O dilúvio durante 7 dias. Os deuses juntam-se ao sacrifício como moscas. Este é o molde original, a janela do empréstimo em 586 a.C., Nabucodonosor II destrói Jerusalém e deporta a elite judaica para a Babilônia. Durante 50 anos, escribas e sacerdotes judeus viveram entre os templos zigurate, bibliotecas reais e arquivos cuneiformes, incluindo cópias da tábua 11ª de Gilgamesh. Foi uma inserção forçada numa cosmologia estrangeira e uma crise teológica profunda. Por que permitirá Yahvé a queda do templo? Seria Yahvé mais fraco do que os deuses da Babilônia? A resposta foi uma transformação teológica radical. Os escribas sacerdotais pegaram no mito mesopotâmico e reescreveram-no em chave monoteísta. Os muitos deuses tornaram-se um só Deus, o barulho humano tornou-se corrupção moral, o sonho tornou-se palavra divina direta e cubo tornou-se navio 300 vezes 50 vezes 30 metros cúbicos. O arrependimento dos deuses tornou-se pacto e arco-íris sobre a pele de Gênesis. A herança que não para, o Gênesis não foi o fim da história, foi o meio. Uma imagem abraânica do dilúvio judaico, do cristianismo e do islã a partir da matriz mesopotâmica. O cristianismo herdou o Gênesis na íntegra. A arca tornou-se símbolo tipológico de salvação. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo de 20 e 21, Jesus referiu o dilúvio como um evento histórico em Mateus 24, 37 a 39. Então, Jesus assume que realmente o dilúvio aconteceu, mas tudo vai ao encontro de que não aconteceu, de que é mito, de que é fundação cultural de outra cultura que é trazida e batido no mix e transformado para
a crença do judaísmo. Jesus, então, quando diz que o dilúvio aconteceu, ele como sendo onipresente, onisciente, onipotente, ele está afirmando uma coisa que não aconteceu, logo Jesus afirma algo que não aconteceu. Não existe nenhuma prova arqueológica nos dias atuais, em nenhum lugar, nada que prove dilúvio. Cientificamente seria impossível a quantidade de água que cobrisse todas as terras do mundo inteiro, e para onde iria essa água depois do dilúvio? Não se tem essa condição de que isso pudesse acontecer. Logo, o dilúvio é um mito que vem de outras culturas e que foi imputado, colocado dentro da religiosidade abraânica. O Islã escreveu de novo: Nu não é apenas um sobrevivente, é um rasul, um mensageiro profético. A catástrofe não é punição pelo barulho nem pela corrupção moral, mas pela recusa da revelação divina. As águas surgem do Tanur, o forno que irrompe, eco das águas subterrâneas mesopotâmicas, 3 religiões abraânicas, um único molde mesopotâmico. Dilúvio bíblico não é geologia, é herança. Não existe nenhum dilúvio global. Enquanto Gênesis descrevia o mundo se afogando, os egípcios, na quinta dinastia, construíam pirâmides e os sumérios cobravam impostos. O que existiu foi a memória de uma civilização fluvial que vivia à mercê do Tigre do Eufrates e que transformou um trauma em mito, o mito em teologia, a teologia em escritura, para metade do mundo. Sempre que alguém afirma que o dilúvio bíblico prova uma catástrofe global, você deve se lembrar: a tábua 11ª do Épico de Gilgamesh está no Museu Britânico, mais antiga, mais detalhada, 1600 anos antes do Gênesis. As águas baixaram, mas a história nunca baixou. A história nos prova que o dilúvio é um mito copiado de outras culturas. Um grande abraço. Tchau, tchau.